Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Parabéns a todos vocês que estão retirando e entregando as atividades nas escolas. A vocês, familiares, que estão dando apoio para os nossos alunos. Essa parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os nossos professores. Vamos lá estudar e aprender ainda mais? Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEs e escolas estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula de matemática e novamente, professora Pérez, estejam atentos porque hoje vai ser um dia e uma aula muito especial. Então vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Resolver problemas de divisão e conhecer o algoritmo usual da divisão e os seus termos. Então, para isso, nós vamos começar lendo e analisando a seguinte situação. Mariana tem 6 pirulitos e quer repartir igualmente entre seus 3 sobrinhos. Quantos pirulitos cada um ganhará? Então, olha, pensando em como resolver essa situação. Então, eu convido vocês a auxiliar Mariana a resolver essa situação. Então, a professora trouxe aqui 3 pratos que vai representar os 3 sobrinhos da Mariana. Então, aqui está. 3 pratos representando os 3 sobrinhos dela. E ela tem um total de 6 pirulitos. Então, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora nós vamos repartir, separar, distribuir para os 3 sobrinhos dela de maneira que eles fiquem com a mesma quantidade. Então, nós precisamos dividir em partes iguais. Então, vou dar um pirulito, vou colocar aqui, mais um aqui, mais um aqui. Vamos colocar aqui dentro. Então, já temos aqui um pirulito para cada um, mas ela tem mais ainda que ela pode repartir. Então, na mão da professora ainda tem mais 3 pirulitos que eu vou distribuir, eu vou dividir um para esse, mais um aqui, mais um aqui. Então, fizemos a divisão. Não sobrou nada mais aqui com a professora, nenhum pirulito. Vamos ver se eles receberam a mesma quantidade? Então, nesse prato nós estamos contando com 2 pirulitos, nesse também tem 2, nesse também tem 2. Então, nós temos aqui partes iguais. Cada um dos seus sobrinhos vai ficar com 2 pirulitos, quantidades iguais, e não vai sobrar nenhum para a Mariana.
Bem, nós fizemos utilizando os pirulitos. Como é que nós fazemos agora para resolver, para escrever no nosso caderno e fazer esses cálculos? Então, hoje nós vamos aprender a como representar a divisão no nosso caderno de uma maneira diferente, não só com desenhos ou com material dourado. Então, ou com um material concreto também que nós fazemos. Então, a professora vai mostrar qual é a maneira que a gente faz essa divisão no nosso caderno, começando com o total de pirulitos que ela tinha para distribuir. Então, ela tinha no total 1, 2, 3, 4, 5, 6 pirulitos. Então, a professora vai colocar aqui os 6 pirulitos que ela tinha. 6 pirulitos. Então, ela dividiu, repartiu, separou em partes iguais, distribuiu. Todas essas palavras que a professora está falando, elas nos dão a ideia de divisão, que é a operação matemática que nós vamos fazer. E no nosso caderno, a gente representa essa divisão usando uma chave da divisão, que a gente faz desta maneira aqui, ó. Então, esta é a chave da divisão e eu tenho certeza que vocês já viram ou no caderno de algum colega de vocês ou no próprio livro de matemática lá na escola. Então, ela tinha um total de 6 pirulitos, ela dividiu entre quantos sobrinhos? Lembra que cada prato representava um sobrinho, então ela dividiu entre 1, 2, 3 sobrinhos. Então, ela dividiu por 3 sobrinhos. Então, aqui estão os números da divisão. O total de pirulitos divididos, ó, a chave da divisão, pela quantidade que tem de sobrinhos, que eram os 3 sobrinhos. Quantos pirulitos cada sobrinho ganhou? Então, nós já contamos, cada pratinho tem 2 pirulitos. 2. Então, nós temos aqui 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa quantidade tirou, vamos subtrair da quantidade que a Mariana tinha. Ela tinha 6, quando ela distribuiu para os sobrinhos dela, ela não ficou com nenhum pirulito, para ela não sobrou nenhum. Então, aqui nós representamos a divisão com aquilo que nós falamos assim da operação, da conta lá no nosso caderno. Então, utilizando essa chave da divisão. Esses números que a gente utiliza na divisão, eles também têm um nome, são os termos da divisão. Nós não falamos assim, 6 pirulitos, 3 sobrinhos, ou 2 pirulitos, né? Então, tem um nome específico, um nome certo para a gente chamar esses números. Então, este número aqui, ó, que é o total que nós dividimos, o total de pirulitos que a Mariana tinha, tem um nome. Esse daqui, que era o total de sobrinhos que ela tinha para fazer a divisão, tem um outro nome. E este final aqui, ó, este número que a professora colocou aqui, também tem um outro nome. E aqui, no caso, não sobrou nada, né? A Mariana ficou sem nenhum pirulito. Vamos ver como é que se chamam esses termos, esses números que compõem a divisão? Então, a divisão nós temos, olhe lá os termos, nós temos o número total, que é o dividendo, o número que fica na chave, que é o divisor, a quantidade que deu, que é o quociente, e o que ficou, que finalizou a nossa conta com o resto. Então, vamos voltar aqui, conhecendo esses termos, vamos nomear eles na nossa conta. Então, aqui nós tínhamos o total de pirulitos, que é o dividendo, o total que está na chave, o número que está na chave, que era o total de sobrinhos, que é o divisor. Esse número que está embaixo aqui do divisor é o total de pirulitos que deu para cada um. Quando eu fiz a divisão, cada um ficou com 2, então é o quociente, ou o resultado da divisão, ele fica aqui embaixo da chave aqui. E aqui o 0 é o resto. Quantos pirulitos sobrou para ela? Nenhum. Ela distribuiu todos os pirulitos, então a divisão foi exata, não sobrou nada. Então, nós dividimos 6 divididos por 3, o resultado foi 2 e o resto é 0. Então, retomando para a gente não esquecer os nomes desses termos da divisão. Dividendo, divisor, quociente e o
resto. É bom a gente se familiarizando já com essas palavrinhas, né? Porque a gente vai utilizar muito ela quando a gente estiver resolvendo os problemas da divisão. Vamos para outra situação. Eduarda trabalha na padaria do bairro onde ela mora. Ela fez 24 pães de queijo e vai distribuí-los igualmente em 2 cestas. Quantos pães ela vai colocar em cada cesta? Então, agora nós vamos fazer, ó, aí aparece a palavra distribuir igualmente. Lembra das palavrinhas que a professora falou? Distribuir, guardar, separar, repartir. Tudo isso vai dizer que nós precisamos fazer uma divisão. Então, ela tem 2 cestas para colocar os pães de queijo que ela fez lá na padaria. Ela fez um total 24 pães. Então, para representar esses 24 pães agora, nós vamos representar utilizando o material dourado. 24 pães de queijo. Vocês já sabem, vamos fazer aí com a professora. Esse número 24, ele é formado por 4 unidades e 2 dezenas. Então, até a professora vai colocar aqui, ó, 4 unidades e 2 dezenas. Então, tá aqui o número 24. Vamos representar ele utilizando agora o material dourado. Então, nós temos aqui 4 unidades, 1, 2, 3, 4 e 2 dezenas. 1, 2 dezenas. Então, tá aqui a quantidade do número 24. As 2 dezenas e as 4 unidades. O que ela vai fazer agora? Nós vamos separar, repartir, distribuir igualmente nos 2 cestos os pães aqui, né? Que ela fez nesses pratos que a professora fez. Então, primeiro nós vamos fazer essa divisão aqui e lembra que depois nós vamos representar também aqui no quadro utilizando a chave da divisão para a gente estar representando no nosso caderno também. Então, nós começamos a dividir pelas dezenas, que são o número que tem aqui a maior quantidade, o maior valor. Olha só, cada dezena vale 10. Então, aqui eu tenho 10, com mais 10 eu tenho 20 aqui. Então, por isso nós começamos por essa quantidade maior. Então, se eu tenho 2 cestas, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir 1 dezena de pães aqui nessa cesta e 1 dezena de pães nesta outra. Então, já distribuímos as dezenas. Agora, eu preciso dividir as unidades. Então, eu vou dividir 1 unidade aqui, 1 unidade lá, mais uma aqui, mais uma aqui. Então, já fiz todas as divisões. Não tenho mais nada, não sobrou nada. Vamos ver se agora ficou em quantidades iguais? Então, eu tenho aqui, ó, 1 dezena e 2 unidades nesse prato, 1 dezena e 2 unidades nesse prato. Quantidades iguais novamente. Quanto mesmo é 1 dezena e 2 unidades? Isso, vocês já sabem fazer a contagem, já sabem fazer essa representação. É a quantidade numeral 12 que está aqui. Vamos ver como é que isso fica no nosso caderno, na chave aqui da nossa divisão. Então, lembra que nós vamos usar a chave da divisão. Então, os 24 pães de queijo, nós vamos dividir em 2 cestas. Então, aqui está as 2 cestas. Então, isso que nós começamos a dividir, lembram? Pela dezena. Nós dividimos as 2 dezenas. Quantas dezenas ficou em cada um dos pratos? Ficou 1 dezena em cada prato, ó. 1 dezena em cada prato, porque eu tinha 2. Então, se eu tirei as 2 que eu utilizei, que eu tinha as 2 dezenas, não tenho nenhuma dezena a mais, não fiquei com nenhuma. Mas daí tinham as unidades, eu tinha, vamos voltar aqui, eu tinha as 4 unidades ainda depois que eu dividi a dezena. Então, ó, o 4 unidades está aqui. Então, a professora vai colocar ele, abaixar ele aqui do lado da quantidade, como não tem mais nenhuma dezena, já dividi todas. Então, agora eu abaixei o 4 aqui,
para que eu possa fazer a distribuição, a repartição, a divisão agora das 4 unidades. Quando eu dividi as 4 unidades em 2 quantidades iguais, ficou com 2 em cada um. Eu tirei do que estavam aqui esses 2, dos 4 que estavam aqui, e olha só uma coisa, não restou nada, não fiquei com nada. Olha só uma coisa, vamos ver se deu certo esse resultado aqui da minha chave da divisão com a quantidade que está aqui nos pratos. Então, nós ficamos aqui com 12, uma dezena e 2 unidades. Nesse prato, uma dezena e 2 unidades. Nesse outro prato, uma dezena e 2 unidades. Olhem só que não sobrou nada. Então, aqui a nossa divisão está correta. Vamos relembrar os termos da divisão aqui? Então, nós tínhamos um total de 24 pães de queijo, que é o dividendo. Nós dividimos em 2 pratos, que é o divisor. O resultado, que deu 12, é o nosso quociente. E, de novo, não sobrou nenhum, o resto é 0. Nós estamos dividindo em partes iguais as quantidades exatas, não está sobrando nada, nenhuma delas. Então, depois de fazer o nosso cálculo, vamos ver como é que fica a resposta dessa situação? Então, a Eduardo, vamos ler novamente lá a pergunta do problema. Quantos pães ela vai colocar em cada cesta? Então, nós já fizemos o cálculo e sabemos que a resposta ficará. Ela colocará 12 pães em cada cesta. Então, fizemos a divisão para calcular isso. Vamos a uma outra situação? Na quitanda do seu Maurício, acabou de chegar uma porção de maçãs. Ele tem que guardá-las em quantidades iguais em 3 caixas. Sabendo que chegaram 15 maçãs, quantas ele colocará em cada caixa? Então, olha só. Então, nós temos um total de 15 maçãs. Quantas caixas ele vai guardar? Vai guardar em 3 caixas. Então, agora nós também vamos fazer essa representação dessa quantidade de maçãs utilizando o material dourado. Então, nós vamos colocar aqui as 15 maçãs. Então, o número 15, ele é formado por uma dezena e 5 unidades, esse número. Uma dezena e 5 unidades. Então, nós vamos fazer essa representação. Aqui está, uma dezena e mais 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Com essa quantidade de maçãs, o que o seu Maurício precisa fazer? Guardá-las em 3 caixas com a mesma quantidade. Então, a professora já vai fazer a representação aqui utilizando a chave da divisão. Então, ele vai repartir, ele vai guardar, ele vai dividir em 3 caixas essa quantidade. Lembram que a professora já disse, já contou para vocês que nós começamos a fazer essa divisão pela dezena. Eu vou dividir em 3 partes iguais. Nós vamos usar a bancada aqui para fazer essa divisão. Então, olha só uma coisa. A dezena está aqui. Como é que eu vou fazer com essa dezena para dividir em 3 partes iguais a dezena como está? Não é possível dessa maneira, né? Porém, nós podemos fazer uma troca. Em vez de eu ficar com uma dezena como está, eu posso trocar por 10 unidades. E nós vamos fazer a correspondência para vocês verem como representam a mesma coisa, a mesma quantidade. É que aqui na dezena, essas 10 unidades, elas estão grudadinhas. Por isso que não é possível da professora tirar dessa maneira. Mas se eu fizer essa troca, olha aqui a correspondência. Estão vendo que é a mesma coisa? Então, eu vou trocar. Eu vou tirar a dezena como está toda grudadinha e vou deixar as 10 unidades assim separadas. Porém, eu já tenho mais unidades. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essas 10 unidades e vou juntar com as outras 5. Juntei. Vamos ver se eu tenho 15 maçãs aqui representadas? Vamos contar se deu as 15. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Estão aqui as 15 maçãs. Então veja que nessa situação da divisão, eu não posso dividir a dezena como ela está. Eu precisei fazer uma troca. Então na hora de eu fazer a divisão, eu troquei para eu ficar com as unidades todas possíveis para dividir. Agora sim eu posso dividir em 3 partes iguais. Então vamos por aqui, vamos fazer assim. Uma parte aqui, uma aqui e uma aqui. Aqui são as 3 partes iguais, que as 3 caixas que ele vai guardar as maçãs. Mais uma aqui, mais uma, mais uma. Mais uma e uma. Lembra que é a mesma quantidade, por isso que a professora está distribuindo, repartindo assim, uma em cada caixa. Mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. Pronto, e não sobrou nenhuma. Vamos verificar agora se as caixas ficaram com a mesma quantidade? 1, 2, 3, 4, 5 nesta. 1, 2, 3, 4, 5 nesta. E 1, 2, 3, 4, 5 nessa caixa. Então, conseguimos dividir em partes iguais, lembrando que teve necessidade de fazer aquela troca da dezena. Vamos ver como é que nós fazemos isso quando a gente representa no nosso caderno. Então agora nós não vamos pegar a dezena separada, porque nós fizemos uma troca. Nós pegamos ela e juntamos com a unidade. Quando eu fiz a troca de uma dezena por 10 unidades, eu contei as 15 daí. Foi possível eu dividir. Vamos ver quantas maçãs vai ficar em cada caixa? 1, 2, 3, 4, 5. O 5, que é a quantidade que vai em cada caixa, eu registro este número embaixo da quantidade de caixas que tem. Então, tá aqui o 5. Bem, eu tinha 15 maçãs. Quando eu distribuí essas 15, eu tirei essas 15 que estavam ali todas juntas, aqui embaixo, não ficou com nenhuma maçã. A divisão ficou exata. Então, nós fizemos a divisão de 15 por 3, o dividendo era o 15, o divisor era o 3, o resultado da divisão deu 5. É o quociente e não sobrou nenhuma maçã. O resto é 0. Então, outra divisão que nós fizemos, utilizando a chave da divisão e lembrando que precisou fazer uma troca. Então, quando eu tenho uma dezena que não é possível dividir em partes iguais, em 3 partes iguais, eu posso fazer esta troca. Veja, mais uma coisa aprendendo com a divisão, viu? Como é legal fazer e como é bom aprender sempre coisa nova. Então, o problema dizia que na quitanda do seu Maurício, que acabou de chegar as porções de maçã, nós contamos que tinha 15 maçãs, ele tinha que guardar em 3 caixas. Quantas ele colocará em cada caixa? Então, olha a resposta do problema. Ele colocará 5 maçãs em cada caixa, que foi o que nós calculamos aqui, tanto com o material dourado quanto com a operação no nosso quadro, que vocês vão fazer também aí, treinar no caderno de vocês. E tem mais desafios para a gente fazer. Vamos acompanhar o próximo? Eduarda fez 52 bolinhos e vai colocá-los em embalagem que cabem 4 bolinhos. Quantas embalagens serão necessárias? Então, agora vamos para essa situação. Então, agora nós temos 52 bolinhos. A professora vai registrar esse número aqui. O número 52, como é que ele é composto, como ele é formado? Com 2 unidades e 5 dezenas. O que a Eduarda vai fazer com essa quantidade? Ela vai ter que separar, colocar em embalagens. E cabem nessas embalagens 4 desses bolinhos. Então, nós vamos dividir em 4 partes iguais pela quantidade de cada embalagem. Olha que a professora fez novamente a chave da divisão. Então, nós vamos começar representando os 52 com material dourado. Então, vamos lá. Contem e ajudem a professora aí. Quantas dezenas eu preciso pegar? 5 dezenas. Então, vamos lá. 1,
2, 3, 4, 5 dezenas. Então, aqui 5 dezenas de bolinhos. Quantas unidades eu tenho? 2 unidades. Então, 1, 2. Então, aqui nós representamos o número 52. Então, agora nós vamos dividir. Como é que nós vamos dividir? Em 4 partes iguais. Então, lembra que nós começamos pela dezena? Então, nós temos 5 dezenas. Vamos dividir em 4 partes iguais. Uma parte, vou pegar todas as dezenas. 2, 3, 4 partes iguais. Olha, dividi, ficou uma dezena em cada um. Mas olha só, sobrou ainda uma dezena da mão da professora. Então, essa dezena nós não utilizamos ainda. Se eu for distribuir, não fica em quantidades iguais. Então, essa dezena eu não posso dividir como está. Então, nós já vamos representar e colocar aqui na nossa conta. Quando eu dividir 5 dezenas por 4, cada um aqui, ó, cada embalagem, né, ficou com uma dezena. Vou colocar aqui uma dezena, que deu 1, 2, 3, 4 dezenas. Nós tiramos as 4, então, que nós já utilizamos ali, porém sobrou uma na mão da professora, que está aqui. Então, quando eu fiz essa divisão de 5 dezenas em 4 partes iguais, deu uma dezena para cada um aqui, ó, da divisão, e ainda restou uma. O que eu vou fazer com essa que sobrou? Lembra que nós fizemos na atividade anterior? Essa, como eu não posso dividir desta maneira, eu vou fazer uma troca. Eu vou trocar esta dezena inteira que sobrou por 10 unidades. Então, eu vou pegar aqui as unidades, 3, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, a professora está colocando novamente para ver se eu posso fazer a troca. Posso, porque ela representa a mesma quantidade, olha. Só que aqui ela está grudadinha, eu não posso fazer. Por isso que eu dividi por elas, troquei por elas separado pelas 10 unidades. Então, fiz a troca, vou tirar esta e vou permanecer com as 10 unidades, que equivalem a uma dezena. Porém, eu tinha mais 2 unidades. Essas unidades eu preciso juntar aqui também. Então, agora eu fiquei com todas essas unidades para dividir em 4 partes iguais. Então, eu fiz a troca, olha, uma dezena que eu tinha ali, que tinha sobrado, eu fiz a troca e agora eu estou juntando com as 2 unidades que está aqui. Então, eu vou juntar aqui também na minha conta. Meu quadrinho aqui, né, representando em nosso caderno. Eu fiquei agora com 12, olha aqui, ó, 10, uma dezena e as 2 unidades, fiquei com 12. Agora, esta quantidade como está, eu posso repartir em 4 partes iguais. Vamos lá. Um aqui, mais um aqui, olha só como agora é possível. Como eu estou dividindo em partes iguais, eu vou um de cada vez para fazer essa divisão. Aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. Pronto, não restou mais nenhuma. E as divisões agora deu exata também, não sobrou nada e ficou com quantidades iguais. Então, vamos ver agora quantas unidades ficou em cada grupo. 1, 2, 3 unidades. Aqui também 3, aqui também 3, aqui também 3. Então, eu fiquei com 3 unidades. Olha só, estão todas elas aqui. Não restou nada, porque eu tirei as 12 unidades que eu tinha e não sobrou nenhuma delas ali para fazer essa divisão. Então, ficaram em cada embalagem, ou precisou, né, nesse problema de embalagem, como eram 4 quantidades, eu vou precisar de uma dezena com 3, dá o número 13. Aqui está o 13, ó. 3 unidades e uma dezena. E não restou nada. Lembra dos termos da divisão? Vamos novamente nomeá-los aqui na conta. Dividendo, divisor, quociente, o resto. Nós dividimos 52 por 4,
tivemos como resultado 13 e não sobrou nada. Então, nesta divisão que nós fizemos, nós dividimos a dezena, porém na divisão da dezena ainda sobrou uma dezena, que nós tivemos que fazer uma troca. Então, mais uma divisão diferente para vocês estarem atentos e para a gente aprender, perceber o que acontece. Então, vamos ver como é que ficou a resposta desse problema? Então, quantas embalagens serão necessárias se ela fez 52 bolinhos e vai ter que dividir de 4 em 4? Vamos ver quantas embalagens? Então, fizemos a conta, serão necessárias 13 embalagens para resolver essa situação. Então, aqui nós estamos aprendendo hoje mais um pouquinho sobre essa operação, a divisão, agora utilizando uma maneira diferente, um registro no nosso caderno, utilizando a chave da divisão e fazendo esse cálculo no nosso caderno também. Apesar de utilizarmos o material concreto, né, utilizamos os pirulitos, utilizamos os materiais dourados, você pode fazer na sua casa com desenhos, mas também agora, segundo, terceiro ano principalmente, nós vamos registrando sempre no nosso caderno, utilizando a operação, utilizando a divisão. Então esse era o nosso objetivo da aula de hoje. Vamos ver qual era? Resolver problemas de divisão envolvendo significados de repartição, né? Repartimos em partes iguais e ainda conhecer esse algoritmo usual da divisão e seus termos, que esse algoritmo é essa divisão, é esse cálculo utilizando a chave que nós fazemos no nosso caderno dessa maneira. E agora vocês têm uma tarefa para vocês resolverem. Então, pega na sua escola a atividade, veja as atividades que a tua professora está mandando, faça com bastante atenção e vamos também treinar essa divisão para fazer. Então agora preste atenção aí, segundo ano, essa tarefa é para vocês. Dona Maria queria presentear seus 2 netos, então ela resolveu dividir R$ 8 entre eles, de modo que ficasse com quantidades iguais. Quantos reais cada um receberá? Então, estão ali os 2 netos, então na tabelinha tem um espaço. O que você vai ter que fazer? Para resolver o problema, você vai fazer o desenho, então ali as cédulas embaixo do dinheiro, você vai distribuir em partes iguais, mas você vai também fazer a divisão. Olha o algoritmo da divisão aqui que nós aprendemos hoje, a chave no nosso caderno. Além de fazer os desenhos, você vai fazer essa representação da divisão. Essa é a tarefa para o segundo. Terceiro ano, atentos aí que vocês são capazes de resolver essa outra situação. Olha que mudou a situação aí. Dona Maria queria presentear seus 2 netos, então ela resolveu dividir agora R$ 42 entre eles, de modo que ficasse com quantidades iguais. Então, quantos reais cada um vai receber? Então, ó, o número para o terceiro ano mudou aí. O que vocês vão fazer para resolver? Façam os desenhos também na tabela, utilizem os desenhos para fazer essa divisão em partes iguais. E vocês estão aqui as cédulas que representam essa quantidade, mas vocês também vão fazer a divisão com a chave. Fiquem atentos a essa divisão, prestem atenção para que saia bem direitinho no teu caderno que você é capaz de fazer. E essa foi mais uma aula de matemática. Estamos finalizando e quero que vocês estudem sempre. Um beijo e fiquem bem! Vem aí, língua portuguesa. Boa tarde, galerinha, tudo bem? Começando mais uma tarde de muito aprendizado. Lembrando que sempre iniciamos pela nossa higiene. Então vamos lá? Vou passar o álcool gel, vocês vão fazer a higiene com água e sabão, né? Lembrando que isso é para proteger a nossa saúde, daqueles que estão perto de nós, manter o nosso caderno muito limpinho, tudo muito bonito, não é isso mesmo? E vamos ver o que nós vamos fazer hoje. Então, lá no caderno de vocês, escrevam o cabeçalho, língua portuguesa, data 27 de outubro de 2020, terça-feira. E o nome completo de vocês. E quais são os nossos objetivos? Então, hoje nós vamos reconhecer o gênero resumo,
vamos produzir um resumo das personagens da história que nós vamos conhecer e usar adequadamente a concordância entre substantivo e adjetivo. E agora é a hora da leitura. Vamos ver o que tem para hoje? Oi, pessoal! Voltamos, estamos com várias visitas aqui. Realmente eu estou muito feliz por todas essas visitas. Vieram brincar no quintal. Eles querem saber o nome. Eu vou apresentar, posso apresentar? No meu lado direito, a linda, maravilhosa Rebeca. E do meu lado de frente, do meu lado de frente, o querido, o especial Pedro! Também chamado de Pepe. E agora do meu lado é a Ana Maria. Não. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Ai, que delícia. Nossa, sabe o que a gente adora fazer aqui no quintal? História. Nossa, como a gente gosta de história. E também gosta de comidas também, adoro Também comidas no gosta. quintal, adoro de desenhar. De cantar. De cantar, de fazer Podia então músicas. ter uma história que tivesse comida e tivesse música e tivesse história. História! Perfeito! É só viajar no mundo da imaginação. Vamos ver. Vamos ver se vem uma história. É o seu cérebro funcionando. Veio! 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 Vê se vocês reconhecem essa história. Ela tem um nome complexo. Era uma vez... Era uma vez não é o nome, era o começo. Ah, então... E era uma vez o João e a Maria. Ah, quem vai ser o João? Você vai ser o João? Não. Você vai ser João. João e Maria! E o João e a Maria moravam numa casa muito engraçada, muito linda, muito tudo de bom. E aí, nessa casa, eles moravam com o papai deles. É um homem alto. Com belos cabelos verdes e uma roupa assim elegante. Pode ser eu. Pode, nossa, coincidiu. Oh, meu filho! Oh, minha filha! Ah, que lindos. E os dois moravam com o papai e com uma madrasta. De cabelo azul. Má mesmo? É que ela não é uma madrasta, ela é uma madrasta. E a madrasta achava que as coisas não iam muito bem financeiramente, din-din. Na casa deles não ia bem. E tava faltando comida também? Nossa, uma pena. Olha, tava triste a coisa. Que situação desagradável. Mas fiquem calmos, meus filhos, o papai vai cuidar de vocês. Pois é, só que a madrasta achava que não. Não? Ela achava que se as duas crianças fossem bem pra lá dos Cafundó, seria muito melhor. Marido, Ai, não, madrasta. olha só. Pega esses nossos filhos aqui. É. Seus, né, filhos? Porque eu sou madrasta. Puxa. Pega esses seus filhos. Leva eles bem lá no meio da floresta. Não. Larga e vem correndo. E volta correndo. Não. Tá combinado? Não tá combinado. Não. Marido, faz favor. Mas, porém, contudo, todavia, O que entretanto, aconteceu? João era muito inteligente. Ai, puxou o pai. Ainda bem, genético. Então, João, uma coleção de pedrinhas lindas e tudo de bom. E pelo caminho, João foi jogando pedrinhas. Pode ir colocando pedrinhas, isso, João, olha lá. Pra não se perder. Ah, mas tá vendo que inteligente ele era? E lá foi ele fazendo um caso. E ele andou e andou. Andei, ai, ai, andei, ai, ai, Ó, João, acho que já tá bem pra lá dos Cafundó, viu? Já tá bem na floresta. Pode ser. E não é que nessa hora... Pode sentar aqui, João, no caminho de novo. Meu herói. Olha o caminho certinho. E ele fez um caminho de pedrinhas. E quando ele chegou lá no meio da floresta, o pai, com muita dor no coração, Ai, que dor no coração. foi embora, Eu vou embora? correndo. Não,
Obediente esse pai. Eu tô com dó desse pai. Obedeceu a madrasta. E deixou João e Maria sozinhos, abandonados, Perdidos. no meio da floresta. Triste história. Então foi que Maria começou a chorar. Ela chora rindo. Ela chora rindo, é uma técnica diferente. E ela chorava rindo, mostrando seus dentinhos lindos. E então João disse: calma. Calma. Ai, que beleza, João disse calma. E mostrou, então, que aquele rastro era só seguir de volta pra casa. E foi o que ele fez. Pode ir trazendo de volta. Olha que esperto! Ele foi voltando seguindo as pedrinhas. Ele foi colhendo uma a uma. Gente, é a cara do pai. É tão inteligente. É a cara do pai. Voltei. Ai, 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 ai. Oh, quem está aqui de volta à minha casa? João, Maria, vocês voltaram daquela floresta horrorosa. Ai, que bom. Ai, Ele ficou muito feliz. Quem não ficou nada feliz foi a madrasta. Ai, que madrasta mais malvada. Mas, marido, Ah, mais mulher. eu não mandei você deixar essas crianças lá no meio da floresta e voltar correndo. O que eles estão fazendo aqui de novo? Sei lá, são meus filhos, talvez. Ai, que decepção! Que decepção! No dia seguinte, então, a madrasta falou que ele tinha que fazer a mesma coisa. Amanhã, Escondeu. amanhã, marido, amanhã você vai fazer a mesma coisa de novo. Leve seus filhos lá pro meio da floresta e larga lá e volta correndo. Tá bom, ai que mulher malvada. Então, eu vou dar pelo menos o café da manhã pra vocês. É nossa última espiga de milho. É pra dividir com você, Maria, e com você, João. Bom, e pelo caminho, então, João foi jogando milho. Ele jogou milho, e foi jogando. E foi jogando milho, e foi jogando. Jogando milho. Jogou. Olha isso, Isso, eu vou ajudar. Isso, joga bastante Eu também milho. vou ajudar. Beleza. Ótimo. Até que finalmente, quando eles chegaram lá no meio da floresta, o pai saiu correndo de volta. Mas que coisa, pai, de novo. Corre, pai. Pai é ausente, né? O pai é ausente. Oh, não, meus filhos. E então as crianças ficaram sozinhas, abandonadas. Alone. Era só voltar seguindo o rastro de milho. Tudo seria perfeito se não fosse, naquele momento, por uma galinha garnizé que comeu todo o milho. E ela comeu todo o milho. E assim João e Maria ficaram perdidos na floresta. Até que de repente, não mais que de repente, eles encontraram uma casinha de doces. Uau. Uma casinha gostosa. Telhado de marshmallow. Que delícia. Torta de chocolate. E adivinha quem é que morava naquela casinha? Quem? Uma bruxa! Que deu uma gargalhada de bruxa. Não exagera, Que Rebeca. medo! Só de mentirinha. Nossa! Que isso, gente? A bruxa então aprisionou João dentro de uma gaiola com 3 trancas. Chocolate! Olha, chocolate! Está preso. E a bruxa estava decidida a comer no almoço o João. Só que para isso ele precisava engordar bastante. Então todos os dias a bruxa ia até a fresta da gaiola e pedia pro João mostrar o seu dedinho. Mostre o seu dedinho. Mostra o dedinho lá também. Ali, ó. Mostra o dedinho. Não está gordinho. Não está gordinho? Não está Não tá bom? Não tá. Pois é, no dia seguinte ela fez a mesma coisa e pediu pra mostrar o dedinho. Mostre o seu dedinho. Não está gordinho. Nossa, e o tempo passava e nada do João engordar. Sabe por quê? Eu vou contar um segredo. Porque João não estava mostrando o dedinho, não. João estava mostrando um lápis. Olha! Que mentira, que lorota boa. Que lorota, que mentira minha. Que mentira, que lorota boa. Que lorota, que mentira minha. Ah, danado. E aí? Que Maria pegou a chave da gaiola um belo dia e abriu a gaiola do irmão. Caclacti! Mais uma vez. Caclacti! Mais uma vez. Caclacti! E na hora que a bruxa apareceu pra fazer uma linda fogueira, que fogueira? Ela estava lá assoprando fogo. O
O João e a Maria empurraram a bruxa pra dentro da fogueira. Nossa, que chocante. Nossa, cenas fortes. Cenas fortes, e foi assim que teve churrasco de bruxa lá naquele lugar. Doroteia, não é assim no final. Eles fugiram e voltaram pra casa. É verdade que quando o João e Maria chegaram em casa, encontraram um papai. Como se não tem milho? Ah, eles foram seguindo o sol. Eles sabiam que se eles seguissem o sol, eles iam conseguir. João, ele era muito bom, ele tinha um sentido assim, muito bom. Tinha um senso, tinha tipo, sabe, uma coisa assim, ele Ele sempre contava. Ele tinha dias na cabeça, assim, sabe? Era assim, puxou Iluminado, o pai. é. Pois é, puxou o pai! Ai, meus filhos, que bom que vocês estão aqui. Agora eu mandei aquela madrasta má embora e podemos viver felizes por muito tempo. Que lindo! E acabou a história assim. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim. Até já, pessoal. Pois você fugiu do mundo sem me avisar. E agora eu era um Muito bem, então acabamos de ver e ouvir a história de João e Maria. E agora nós vamos fazer uma atividade. Vamos lá? Primeiro de tudo, quando nós escutamos uma história ou nós lemos uma história, nós temos que entender o que essa história representa, o que ela significa. E vejam, na história de João e Maria, eles são um casal, né? São dois irmãos que acabam na floresta. Então isso significa o quê? Que é a representação daquilo que pode acontecer com todo o ser humano em sua vida, né? Em determinados momentos nós parecemos assim um pouco perdidos, né? Vocês devem lembrar do início lá da pandemia, que nós não sabíamos como as coisas seriam. Parece até João e Maria que estavam lá perdidos na floresta, né? Então isso é o que eles simbolizam, né? Também a questão de satisfação e frustração. O que aconteceu com João e Maria que eles ficaram muito felizes? Eles encontraram uma casa toda feita de doces. Imagina encontrar isso. Não é um momento de muita satisfação? E lembrando que João e Maria foram deixados na floresta porque as pessoas estavam passando fome naquele momento lá no reino que eles viviam, né? Então, quando eles encontraram aquela casa, eles se sentiram muito felizes, uma grande satisfação. Mas a felicidade durou pouco, né? Porque o que aquela casa representava? Aquela casa era a forma que a bruxa má tinha de atrair aqueles dois jovens, aquelas crianças, né? Eram mais novinhos, eram crianças ainda, e ela poder prender os dois, né? E o que ela fez? Escravizou, né? Fez a Maria de sua escrava, enquanto João ela queria engordá-lo para se alimentar dele. Então veja, aquela casa toda de doces que parecia um momento de muita alegria, acabou virando muita tristeza. Por isso, satisfação e frustração. E lá quando eles estavam presos, né, o João de uma forma, a irmã dele sendo escravizada para fazer os serviços de outra forma, eles acabaram por perder aquela inocência de criança. Porque se uma criança encontra uma casa toda feita de doces, inocentemente ela acha que aquilo é uma coisa boa. Mas eles tiveram que aprender a lutar pela sua vida. E isso fez com que eles perdessem um pouco aquela inocência infantil que eles tinham. Eles tiveram que crescer muito rapidamente. E com isso, esse crescimento deles foi notado porque eles retomaram a coragem. Eles tiveram que ser muito corajosos e bolar um plano, colocar esse plano em ação para eles poderem se livrar da bruxa e voltar para casa. Então vejam, tudo isso que nós falamos agora é o que essa obra representa, tá? Além disso,
vejam que as duas atitudes de pessoas más estão conectadas, né? Porque na história a bruxa morre e a madrasta também. E esses acontecimentos estão relacionados, pois de alguma maneira essas personagens estão conectadas pelo mal que causam aos irmãos e pelo forte desejo pelo alimento. Aqui nós paramos para pensar um pouquinho. Quando uma pessoa está com fome, ela toma atitudes que em um momento que ela não está passando por essa necessidade, ela não faria. Então, também é uma outra forma de um aprendizado da história, né? E vejam que maldade que foram feitas porque a pessoa estava passando fome. Outro ponto interessante de analisar é sobre o contexto histórico, né? Quando que essa história foi escrita? Foi escrita na época da Idade Média. A Idade Média é uma época da história muito antiga. Tá? E lá na Idade Média, a fome era algo que estava castigando a população. E nós podemos pensar que ninguém consegue viver sem se alimentar. E isso é uma coisa que também que traz problemas hoje para nós. Ou alguém consegue ficar sem o alimento? Não, né? Então, assim, em João e Maria, esse é o problema central que vai rondar toda a narrativa, a questão da fome, né? A fome da madrasta, do pai, da bruxa, das crianças, por isso a questão do alimento envolvido. E também podemos dizer que João e Maria, eles percorrem um trajeto de vida, né? Vejam que eles são deixados na floresta, eles voltam para casa, eles voltam para a floresta, eles continuam um caminho dentro da floresta e eles fazem um percurso de vida dentro dessa história. Então, isso também, esse percurso representa um momento da vida deles, tá? Muito bem, só que agora nós vamos fazer mais uma atividade. Lembram que um dos nossos objetivos era aprender a fazer o resumo? O que é um resumo? Um resumo é quando nós pegamos uma história maior, né? Pegamos a história completa e nós vamos narrar os fatos, contar os fatos mais importantes. Imaginem assim, vocês chegam em casa da escola, a mãe, o pai, o irmão, uma pessoa qualquer pergunta, mas e aí, o que você fez de bom hoje? Você não vai contar minuto a minuto do teu dia na escola. Você vai contar aquilo que foi mais relevante, aquilo que você prestou mais atenção, aquilo que te chamou mais a atenção. Você faz um resumo do seu dia. Vejam que assim, de forma simples, nós fazemos resumo todos os dias, porque nós sempre temos que contar o que está acontecendo ou o que aconteceu. Mas, para escrevermos um resumo, nós temos que pensar em alguns detalhes, algumas perguntinhas. Vamos ver quais? Olhem aqui. Então, as perguntas básicas que são respondidas em um resumo são quem, o que, onde, quando, como e por quê. Então, se nós conseguirmos responder essas 6 perguntas, o nosso resumo estará completo. E os maiores detalhes da história, a pessoa vai ter que ler o livro, vai ter que assistir o filme, aí ela vai conseguir perceber mais detalhes, porque o resumo, como o nome já diz, são os fatos mais importantes e mais relevantes, tá bem? E como que nós vamos fazer esse resumo? Eu trouxe aqui para vocês um cartaz, porque assim, para nós fazermos o resumo, nós temos que primeiro fazer um planejamento. Todo o texto que nós vamos fazer, nós temos que planejar o texto. Não é simplesmente ir escrevendo aleatoriamente, colocando as ideias no papel. Não, antes nós temos que planejar o nosso texto. Como que nós vamos planejar esse resumo? Eu trouxe a história toda contada aqui em imagens. Estão vendo? Desde o título
até o que aconteceu lá no final. Então, nós temos aqui 17 imagens, né? Que é o resumo da história. Vamos ver se está adequado, se está correta, se está correto esse resumo de imagens. Então, vamos lá. Então, João e Maria, né? Eles moravam em uma casa com o pai, com a madrasta. A madrasta, como não tinha comida suficiente para todos, disse ao pai que deveria levá-los até a floresta. Porém, João, ele deixou lá umas pedrinhas pelo caminho e para marcar o caminho e conseguir voltar para casa. E eles voltam, né? Eles voltam para casa. Porém, eles são novamente deixados na floresta, né? Mas, e novamente eles conseguem voltar para casa. Vejam, né? Não foi uma vez só, não foi uma tentativa só de deixá-los na floresta, foram várias tentativas. E até que a madrasta sugeriu que deveriam, que o pai, né, de João e Maria, deveria deixá-los mais, numa parte mais difícil deles conseguirem voltar. E João até tentou deixar migalhas de pão pelo caminho, mas o que aconteceu? Os animais foram e comeram as migalhas. E aí realmente eles ficaram perdidos. Mas lá na floresta encontraram uma casa cheia de doces. Lembram que eu falei da satisfação? Imagine que alegria você com muita fome encontrar uma casa toda feita de doces. É um momento muito alegre. Eles comeram os doces, aproveitaram os doces, mas aí, quem foi que apareceu depois? A bruxa, né? A bruxa veio e eles viram que essa casa toda cheia de doces era só para ela conseguir prender as duas crianças. E aí o que ela fez? Maria ficou trabalhando na casa, cuidando da casa, e João ficou preso para engordar, porque qual era o objetivo dela? O objetivo dela era transformar João num alimento para ela, né? Mas João, ele era um menino muito esperto. O que ele fez? Ele pegou um ossinho ali, né, que nós estamos vendo aqui, e o ossinho, claro que o osso não engorda. E ele, ao invés dele mostrar o dedinho dele, que poderia estar mais gordinho, ele simplesmente mostrava o osso. E aí a bruxa ficou muito intrigada. Como que pode? Tá comendo, tá se alimentando e não tá engordando? O que está acontecendo, né? E no momento ali de descuido, João acabou escapando e junto com sua irmã bolaram um plano. Qual era o plano? Eles conseguiram enganar ali a bruxa, né? E ela também teve um minuto de desatenção e ela acabou no forno. E aí ela morreu. E os jovens encontraram um tesouro, né, que ela guardava, e com esse tesouro eles conseguiram voltar para casa e não passaram mais necessidades. E quando chegaram em casa, o pai estava sozinho na casa. Por quê? Porque a madrasta também havia morrido. E então eles conseguiram viver para sempre, tá? E aí nós fizemos um planejamento em forma de imagens do texto que nós gostaríamos de fazer escrito. Estão vendo? Ai, professora, mas como que eu vou conseguir fazer um planejamento em forma de imagem se eu nem sei desenhar tão bem? Ou como eu vou fazer isso? Você pode fazer isso mentalmente e você pode fazer desenhos muito simplesinhos, nem que seja aqueles de palitinhos, só para você ir representando a história que você leu. E isso vai fazer você entender mais detalhes da história e vai fazer cada vez mais sentido. Quando você entende o que você está lendo, aquilo vai ser mais importante ainda para você. Muito bem, professora. Entendi. Mas agora, como que o texto ficou escrito? Vamos ver? Então, o texto pronto ficou assim. João e Maria.
O conto de João e Maria narra a história de dois irmãos muito pobres. Eles viviam com o pai, que era lenhador, e a madrasta. Um dia, a madrasta convence o pai das crianças a abandoná-las na floresta, com a justificativa de que não podiam mais sustentá-los. O pai os leva para a floresta e no caminho, João tem a ideia de espalhar migalhas pelo chão para marcar o caminho. Porém, os pássaros comem as migalhas e João e Maria ficam perdidos na floresta. Ao tentarem voltar para o lar, as crianças se deparam com uma casa feita de doces e, com fome, resolvem comer as guloseimas. A dona da casa aparece e gentilmente os leva para dentro, oferecendo mais doces. Porém, a bondosa senhora revela ser uma bruxa que se alimenta de criancinhas. Ela aprisiona João para engordá-lo e depois se alimentar de sua carne. Enquanto isso, faz com que Maria se torne sua escrava. Os irmãos bolam um plano para escapar e conseguem enganar a bruxa, que acaba presa dentro do forno. As crianças conseguem retornar para casa, levando o tesouro que haviam encontrado na casa da bruxa. E por isso, nunca mais passaram necessidades. Então vejam, esse foi o texto pronto, né? Aqui na imagem vocês podem ver, ele ficou maior porque as letras estão maiores, né? Mas eu resumi a história em algumas linhas. Assim, e é dessa forma, se nós formos analisar o conteúdo aqui do nosso resumo, nós vamos responder todas essas perguntinhas aqui. Com quem aconteceu a história? Com João, Maria, o pai, a madrasta, a bruxa. Quem são os personagens, né? O que aconteceu? As crianças foram abandonadas, foram encontradas por uma bruxa e tiveram que lutar pela sua vida, conseguiram vencer e voltaram para casa. Onde foi que aconteceu essa história? A história aconteceu lá na floresta. Começou na casa deles, mas depois foi lá para a floresta. Quando aconteceu? Os contos de fadas, como eles são histórias que podem ser lidas e entendidas em qualquer civilização, eles não trazem uma data específica. Né? Eles não falam no dia 1º de dezembro de 1525. Não, o tempo nós entendemos que é antigamente. Então não é um tempo marcado, tá? E como foi que aconteceu? Então ali a madrasta convence o pai a abandonar as crianças, que acabam encontrando uma bruxa que os aprisiona e eles bolam um plano, conseguem executar o plano e acabam vencendo a bruxa e voltando para casa, né? Então, como foi que aconteceu? E por que aconteceu? Porque eles estavam vivendo com muita fome, estavam passando muita fome. Então, foi a forma deles, da madrasta, né? Ela imaginou que fazendo essa maldade com as crianças, ela teria mais alimento, que a bruxa também pensou isso, mas as crianças estavam pensando no pai, no irmão, na irmã, na família toda, para que todos ficassem bem, né? Então essa história toda aconteceu por causa da fome, lembrem-se disso, tá bom? Muito bem, então, por hoje nós terminamos aqui, mas nós temos que ver se nós cumprimos todos os nossos objetivos. Vamos lá? Nós tínhamos que reconhecer o gênero resumo. Conseguimos. Nós tínhamos que produzir o resumo das personagens. Conseguimos. Usar adequadamente a concordância entre substantivo e adjetivo. Fizemos isso na escrita do texto, tá bom? Então, eu espero vocês aqui amanhã e tchauzinho! Vem aí, Educação Física.
Oi galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A nossa aula de hoje vai ser de Educação Física. Eu sou a professora Marcela e nós vamos contar com o apoio do professor Cláudio, da professora Tati e do professor William. A aula que nós vamos passar para vocês hoje é sobre esporte de invasão, uma modalidade que muitos de vocês conhecem e gostam, que é o futsal. Existem várias coisas que nós podemos aprender no futsal, né? As regras, a história, os fundamentos. Hoje nós vamos trabalhar com os fundamentos. Quem lembra os fundamentos do futsal? Provavelmente muitos de vocês lembram e praticam. Lembra do chute? Nós temos o chute como fundamento do futsal. O passe de bola, onde a gente pode fazer um passe rasteiro, passe meia altura, passe alto. Domínio, drible, finta, cabeceio. Então tudo isso são os fundamentos do futsal. A nossa aula de hoje vai ser dividida em 3 partes, tá? Nós vamos fazer o alongamento com a Prof. Tati, depois nós vamos fazer o aquecimento com os professores, então tudo isso vocês têm que fazer em casa, beleza? E depois nós vamos para uma brincadeira. Nós vamos fazer uma brincadeira chamada Fute Amarelinha, onde nós vamos trabalhar um dos fundamentos do futsal, que é o passe, tá bom? Para a aula de hoje, vocês vão precisar pegar aí alguns objetos da casa de vocês e também convidar um colega ou o irmão ou o responsável que está com vocês em casa para ajudar vocês na aula, tá bom? O que vocês vão precisar? Já vai providenciando aí. Para a gente trabalhar a parte do aquecimento, vocês vão precisar de alguns objetos. Pode pegar uma garrafa as garrafas PET, pode pegar tênis, pode pegar até o travesseiro, beleza? Se é o responsável deixar, tá bom? Então, vocês vão precisar também de uma bola. A bola pode ser confeccionada, nós temos uma aqui, a professora Tati vai pegar para vocês verem, que é a bola de jornal, feita com fita. Vocês podem, não tenho prof. Bola em casa, faz uma bolinha de jornal lá, beleza? Tem uma bola em casa, melhor ainda, tá? Então é para isso que vocês vão precisar para a aula de hoje. E para a gente fazer o fute amarelinha, vocês vão ter que desenhar uma amarelinha. Tem terra em casa lá atrás? Ou na frente da casa? Desenha na terra a amarelinha, bem bonita. Uma amarelinha que dê para visualizar bem. Ou pode fazer com fita adesiva. Pode fazer também com giz, tá bom? Mas converse sempre com o responsável que está na casa de vocês para ajudar vocês lá, beleza? Então, vamos para a aula de hoje. Agora nós vamos para o alongamento com a professora Tati, beleza? Vamos fazer o que a professora Tati vai nos ensinar. Vamos lá, alongar os braços, estica lá na frente. Aí na sua casa, conte até 10. Para cima. Vamos alongar lá atrás. Não se esqueçam de contar até 10 aí. Solta os braços, relaxa. Fizemos o alongamento dos membros superiores. Isso. Vamos lá. Coloca a mãozinha lá nas costas e a outra mão você pode, olha a professora está te fazendo, com a outra mão você empurra o braço. Troca.
Gira os ombros. Vamos descer lá embaixo. Pode afastar a perna na paralela e desce. Se conseguir encostar no chão é melhor. Só não pode flexionar os joelhos. Sobe. Coloca o pezinho para o lado da perna esquerda. Uma flexionada e a outra estendida. Troca. Joga o peso para a perna direita. Beleza. Vamos lá. Agora nós estamos alongando os membros inferiores. Encosta a pontinha do dedo lá no pé. Uma perna estendida e a outra flexionada. Trocou. Não esqueçam de contar até 10 aí na casa de vocês. Vamos flexionar os joelhos. Busca o equilíbrio. Trocou, flexiona o outro. Muito bem. Beleza, galera. Agora a gente vai pro aquecimento. Então, galera, feito o alongamento com a Prof. Tati, agora nós vamos para o aquecimento, antes de iniciar a nossa brincadeira Fute Amarelinha. Os professores vão fazer o aquecimento para vocês. Agora é a hora que vocês vão ter que pegar os objetos lá. Lembra o tênis, a garrafa PET? E vocês vão dispor a garrafa PET igual tá os cones que nós vamos fazer ali. Vocês vão dispor ele agora em triângulo, tá? Um em cada ponta. E vocês vão fazer o aquecimento com o professor Cláudio. Como que vai ser o aquecimento? Vai de frente e volta de costas. Vocês vão fazer esse aquecimento na casa de vocês cerca de 1 minuto. Vamos lá? Ó, o professor Cláudio vai começar. Foi, professor? Isso aí, vai de frente e volta de costa. Retorna. Vai de frente e volta de costa. Vamos lá, professor. É para aquecer, vamos lá. Para aquecer, para a gente começar a nossa aula de fundamento. Vamos? Mais um pouquinho. Conta 1 minuto aí na sua casa, tá bom? Beleza, obrigada, professor. Agora, vocês vão colocar o objeto de vocês aí lateralmente. Um em cada ponta, na lateral do teu corpo. E você vai ter que fazer passadas laterais. Lembrem-se, não pode cruzar a perna, é passada lateral. A professora Tati vai mostrar como é que é. Vocês vão fazer as passadas lateralmente e vão encostar com a pontinha dos dedos no cone que tiver na lateral, tá bom? Vamos lá, professora Tati. Passadas laterais, muito bem. Encostou no cone e volta, isso aí. Vocês também vão fazer na casa de vocês em torno de 1 minuto, para aquecer mesmo o corpo. Isso aí. Mais um pouquinho. Muito bem. Obrigada, prof. Agora, vocês vão colocar os objetos em coluna. Vocês podem até pegar mais tênis lá. Podem até pegar mais garrafa PET. Vocês vão fazer uma coluna de objetos, porque nós vamos transpassar esses objetos, tá? Primeiro com a perna direita e depois com a perna esquerda. Nós não podemos esquecer de fazer o exercício com as duas pernas, beleza? O professor William vai demonstrar para nós esse aquecimento. Vamos lá, professor? Primeiro com a perna esquerda.
transpassa os objetos, eleva bem o joelho lá em cima e volta com a perna direita. Isso. Vai transpassando os objetos, uma perna de cada vez, mais um pouquinho. Faz 1 minuto aí na sua casa, volta fazendo. Trabalhando sempre as 2 pernas, galera. Muito bom, obrigada, professor. Da mesma maneira que ficou os objetos, vocês vão permanecer eles e vocês vão fazer agora o aquecimento, que é o zigue-zague entre os cones. E vocês vão fazer o zigue-zague entre os tênis, o zigue-zague entre as garrafas PETs aí na casa de vocês. Todos os professores agora vão fazer o zigue-zague, que é passar lateralmente por entre os objetos, beleza? Vamos lá? Foi, para aquecer, vamos, lateralmente, isso. Dá 2 passadas nas laterais e transpassa os cones. Vamos lá, voltando. Isso aí, muito bom. Mais uma, vamos aquecer. Faz 1 minuto aí na sua casa, os professores estão finalizando deles. Mais uma. Muito bem, obrigada. Agora nós vamos para o fute amarelinha. Galera, antes da gente iniciar o nosso fute amarelinha, vocês lembram qual era o fundamento que a gente ia trabalhar hoje? Passe de bola. Então, antes de nós irmos para o fute amarelinha, e aí na sua casa você tem que fazer isso também, para a gente treinar, porque o fute amarelinha é um desafio a mais, né? Ele é mais difícil, porque além de você ter que fazer o passe, fazer o fundamento, você vai ter que pular a amarelinha. Então, antes disso, nós aqui vamos fazer o fundamento. Então, a professora vai falando como que tem que ser o fundamento, né, do passe. Primeiro, nós vamos fazer rasteiro, né, que é a bola bem baixinha. Depois, nós vamos fazer o meia altura, tá? Tem também passe meia altura. E depois, o passe alto, que com certeza, e na maioria das vezes, é realizado com o quê? Com a cabeça, com o cabeceio, tá? Então, o professor William vai jogar para o professor Cláudio agora e nós vamos fazer. Vamos lá, passe rasteiro. Vão fazendo em casa também, tá bom? Mais um, passe rasteiro. Muito bom. Passe rasteiro. Aê. Agora vamos para o passe... Isso, agora vamos para o passe meia altura, beleza? Passe meia altura. Ó, muito bom, professor Cláudio. Passe meia altura. Isso aí. Geralmente, o passe rasteiro e o passe meia altura são feitos com a lateral do pé, tá bom? Vocês podem fazer na casa de vocês direita e esquerda. Vamos trabalhar os dois lados, tá bom? Agora, feito o passe meia altura, nós vamos fazer o passe alto, que é o passe geralmente ou de ombro ou de cabeceio, beleza? Vamos lá. O professor William jogou um pouquinho baixo, mas a gente já vai acertar aí a altura. Isso. Na casa de vocês também pode acontecer. Jogou muito baixo, pede para o responsável jogar mais alto ou para o coleguinha. Isso, ó, o passe de ombro lá. Isso. Muito bom. Agora, os professores já estão preparados para o nosso desafio do fute amarelinha. Nós vamos fazer como? Aqui nós tivemos que improvisar. Colocar os nossos bambolês. Na casa de vocês, se vocês puderem desenhar, é melhor. Até porque vocês vão poder fazer o passe rasteiro mais tranquilamente, tá bom? Então, como que funciona o passe amarelinha? Os professores vão, cada um na sua vez, vão pular a amarelinha e fazer o passe. Então, no momento que estiver pulando a amarelinha, vai vir o arremesso de bola por exemplo, aí na casa de vocês, se vocês estiverem com o coleguinha vai ficar no final da amarelinha, lá no céu, sabe? E vocês vão iniciar lá na terra. O que está lá no céu vai ficar arremessando as bolas. E vocês deverão pular a amarelinha e junto com a amarelinha, vocês deverão fazer o passe, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pessoa que vai pular a amarelinha é a professora Tati. E o professor William vai arremessar. Vamos lá.
Isso, vamos, vamos. Ó, é um desafio a mais. Então, pode acontecer que vocês podem errar também o passe. Beleza? Agora é o professor Cláudio que vai fazer o... Isso. Ó, saiu até um passe de joelho, um passe de cabeça, muito bom. Bom, professora. Agora o professor William vai fazer, o professor Cláudio vai arremessar, troca sempre com o coleguinha de vocês. O professor William vai pular a amarelinha e vai ter que fazer os passes de bola. Vamos lá. Na casa de vocês, se vocês quiserem fazer mais rápido, que aqui a gente precisa demonstrar para vocês. Enquanto um estiver pulando, o outro já pode ir arremessando, que a ideia é dificultar, tá bom? Vai pular mais? Beleza, galera? Então, a nossa aula de futsal é essa. Vocês podem estar fazendo na casa de vocês. Nós trabalhamos hoje com o fundamento de passe de bola. Existem outros fundamentos que nós podemos trabalhar até com o fute amarelinha. Pode trabalhar domínio, pode trabalhar passe, pode trabalhar o cabeceio, não é mesmo? Então, vocês podem estar fazendo na casa de vocês. E nós estamos com muitas saudades de vocês, tá? Espero que todos estejam bem aí. Continuem se cuidando. Um abraço. Muito bem, pessoal! Chegamos ao final de mais um dia de aulas. Continue se dedicando nas suas tarefas para que a gente possa terminar o nosso ano letivo. Conte com a ajuda e o carinho das professoras da sua escola ou CEMEI. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Oi, prof, oi, colega. Você quer aprender a fazer um barco? Só falar comigo, ó. Você vai pegar uma folha, vai dobrar no meio, ponta com ponta. E você tem que pegar assim. Bem juntinho, né, filho? Bem juntinho. Olha, essa ficou afastadinha um pouco aqui, ó. Juntar bem. Tá bem, senão ele não fica um barco. Isso. Se você quiser ter um barco, tem que fazer bem direito. Dobrou uma ponta agora. Tá? Dobrou a outra. Ó, você pega o outro lado. E faz assim. Uma orelhinha, né? Uma orelhinha. E você pega essa ponta que estava vazia e dobra aqui. E essa ponta você dobra aqui e essa ponta fica aqui. E você pega a sua mão, faz aqui assim. Com um chapéuzinho, né? Com um chapéu. E dobra ao contrário. Dobra ao contrário. Ficou meio coisado. Ficou meio tortinho? Tortinho. Mas o pessoal vai treinando, eles conseguem, né? Uhum. Quase que eu não consegui. Mas fica assim, ó. Você pega de novo. Dobra no meio. Dobra assim. Pega. Dobra o outro lado. Do lado. Daí, você pega de novo. Aqui Põe assim, a mão. Põe a mão. Fica assim. Pode ficar depois. Você abre. Deixa ele assim. E fica um barquinho. Beijo. Beijo, tchau.